Boa noite a todos. Com a presença de Deus, iniciaremos a 22ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário, o nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Sérgio Ventura. Presente. Convido ao nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho, por gentileza, fazer a leitura de um trecho da Sagrada Escritura. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Público aqui presente, ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 6. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capaz de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e reduzimos a obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos aqueles desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária realizada no dia 30 de julho de 2014. Aos 30 dias do mês de julho de 2014 foi realizada a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 16 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou a senhora Kelly Luciana Ortiz fazer a leitura de um trecho bíblico. A seguir, declarou aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, iniciando com a ata da 8ª sessão extraordinária realizada no dia 25 de julho de 2014, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 099 de 2014 CMSP, que solicita a sessão extraordinária para apreciação dos projetos de lei número 018, 019 e 021 de 2014. Projeto de lei número 018 de 2014, que dispõe sobre autorização para o município celebrar convênio com a Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção para abrigo de adolescente em situação de risco e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 019 de 2014, que autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 021 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para desconto em folha de pagamento de empréstimo consignado dos servidores municipais e da outras providências. O projeto entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Posto o projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 9ª sessão extraordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da 9ª sessão extraordinária, realizada no dia 30 de julho de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Ofício número 092 de 2014, CMSP, Salto de Pirapora, 25 de junho de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 057 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informo o quanto requerido conforme segue. 1 e 2. A Prefeitura efetuou contratação de 3 equipes médicas para prestar serviços junto à maternidade municipal através de procedimento licitatório. Referidas equipes são compostas pelas seguintes especialidades: anestesiologia, que tem como médico responsável Dr. Jorge Mário Sorans; ginecologia e obstetrícia, médico responsável Dr. Márcio Idique Namura; neonatologia, que tem como médico responsável Dr. Rodrigo Zukauskas. As equipes são compostas por profissionais em regime de plantão, com atendimento nas 24 horas, todos os dias da semana. A equipe de neonatologia é composta por 14 profissionais. Terceiro, foram atendidas desde o reinício das atividades na maternidade municipal 344 gestantes, entre demanda espontânea e pré-natal, e realizados 73 partos. Quarto, ocorreu um óbito na maternidade municipal de Gemilar por prematuridade extrema, gestante oriunda em remoção de São Miguel Arcanjo para o conjunto hospitalar de Sorocaba. A médica do município de São Miguel Arcanjo, responsável pela remoção, apesar de orientada sobre o risco da realização do parto na maternidade, por ser esta para a realização de partos de baixo risco, insistiu na permanência da gestante. Houve também a indução de parto de uma gestante com natimorto, em virtude da parada de movimentos fetais percebido pela mãe horas antes de sua vinda à maternidade. Na chegada foi identificada a parada dos movimentos cardíacos do feto. Quinto, ocorreu no início do funcionamento da maternidade municipal a necessidade de suporte pela Santa Casa de medicamentos à maternidade municipal, em virtude do fracasso dos procedimentos licitatórios realizados pela administração para esse fim. Atualmente,
com a chegada dos medicamentos adquiridos pela Prefeitura e normalização dos estoques próprios, as drogas já estão sendo devolvidas. O serviço de esterilização é realizado pela Santa Casa de Misericórdia na medida em que se encontra em processo licitatório a aquisição de uma nova autoclave para a maternidade. Ao ensejo, despeço-me com protesto de estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 93 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 30 de junho de 2014. Excelentíssimo Presidente, com atenção ao requerimento número 058 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, informo que os loteamentos Jardim Dona Madalena e Jardim Teixeira já foram regularizados. Os loteamentos Parque do Pirapora, Vila Elizabeth, Chácaras Reunida Bela Vista, Chácaras Reunidas Eldorado, Jardim IP, Jardim Santa Bárbara e Chácaras Recanto foram incluídas no programa Cidade Legal. Ao ensejo, despeço-me com protesto de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 094 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 8 de julho de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 059 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informo que o presidente pediu exoneração e o vice estava afastado, mas já retornou e assumirá a presidência interinamente até que se nomeie outro presidente. Ao ensejo, despeço-me com um protesto de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 095 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 8 de julho de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 060 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informo que os medicamentos mencionados são comprados com recursos das 3 esferas de governo, através de processo licitatório. Não teve participantes nos últimos pregões, tendo sido fracassado, por isso, o atraso na compra dos medicamentos. Esclarecemos que já foi sanado e logo normalizar-se-á o fornecimento dos medicamentos às pessoas que destes necessitam. Ao ensejo, despeço-me com um protesto de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 096 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 18 de julho de 2014. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo encaminho-lhe o balancete da receita e despesa referente ao mês de junho de 2014. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos seus nobres pares meus protestos de estima e consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 032 de 2014, da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 15 de julho de 2014. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência, ao ensejo envio-lhe o anexo a este, o balancete mensal da Fundação referente ao mês de junho, conforme dispõe a Lei Municipal número 889 de 94, de 10 de novembro de 1994. Na ausência de outro particular, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração,
Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, presidente. Recebido 16 telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 744.937,62. Recebido 11 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 441.911,14. Indicação número 045 de 2014. Indicação de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, estudar a possibilidade da instalação de aparelhos para exercício físico no espaço em torno da pista de caminhada do calçadão, no centro. Justificativa: muitas são as pessoas que praticam caminhadas na referida pista, algumas certamente por iniciativa própria, outras por indicação médica, até por conta do sedentarismo, normalmente principal responsável por alterações nos exames laboratoriais de rotina, por ser um local bem frequentado, principalmente por pessoas um pouco mais idosas. As mesmas gostariam de poder fazer uso de algum aparelho de ginástica, a exemplo do que ocorre em outras pistas ou praças desta cidade. Sala de Sessões, 23 de julho de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Indicação número 046 de 2014. Indicação de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, estudar a possibilidade da instalação de um braço de luminária no bairro Portal do Pirapora, em poste já existente localizado à Rua das Gardênias, em frente ao número 70. Justificativa: o objetivo desta solicitação é melhorar o trânsito, sobretudo dos pedestres, oferecendo mais seguranças aos moradores deste importante bairro de expansão urbana de nosso município, que aos finais de semana recebe também um grande número de visitantes. Sala de Sessões, 25 de julho de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Indicação número 047 de 2014. Indicação de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, estudar a possibilidade da instalação de luminárias no bairro Parque Pirapora, nas seguintes localizações: um braço de iluminação no início da rua Maria Joana de Almeida Francisco, em poste já existente, em frente ao número 20. Um braço de iluminação no final da rua Maria Joana de Almeida Francisco, em poste já existente, final da rua José Ferreira da Silva, próximo ao número 198, casa 1. 5 braços de iluminação intercalados entre os postes existentes do final da rua José Ferreira da Silva até a Estrada da Pedreira. Justificativa: trata-se de pontos escuros existentes no citado bairro que muito tem preocupado os moradores e trazido insegurança, uma vez que vândalos e usuários de entorpecentes tiram proveito desta situação para participarem seus atos ilícitos. Sala de Sessões, 4 de agosto de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador.
Moção número 03 de 2014, de 4 de agosto de 2014. Apresentamos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, moção de congratulações à aluna Juliana de Lima Léria, que tem apenas 10 anos de idade e cursa o 5º ano da Escola Municipal Vereador Pracídio Barros de Oliveira, pelo excelente desempenho nos últimos Jogos Regionais de Sorocaba, sendo agraciada com 4 medalhas de ouro nas categorias individual, aparelho arco, individual, aparelho massa, individual, aparelho fita e individual mãos livres, na modalidade ginástica rítmica. Justificativa: a honraria ora prestado em conjunto por todos os nobres vereadores que compõem esta Câmara Municipal é uma maneira justa de homenagear uma menina, uma adolescente, uma atleta que certamente encheu de orgulho a sua família e, por que não dizer, deve nos orgulhar a todos. A aluna ora agraciada é filha do casal Alessandro e Francislaine Leiria, família humilde, estuda em escola pública. O projeto de ginástica rítmica, desenvolvida pela Divisão de Esporte de Salto de Pirapora, foi iniciada em março de 2013 e pela primeira vez participou, por intermédio de uma aluna, da aluna Juliana, desta modalidade nos Jogos Regionais 2014 em Sorocaba. Com esta participação, não apenas a Juliana marcou história do nosso município na área esportiva, mas muito mais, provou que o esporte está acessível a todos. Basta o interesse e o incentivo dos familiares e ao município e seus gestores cada vez mais estimular as práticas esportivas de forma universalizada, principalmente nos ambientes escolares. Vale ainda lembrar a dedicação e o papel imprescindível da professora e técnica Rosemeire Lara, responsável pelos treinamentos das alunas do projeto Ginástica Rítmica, da Divisão de Esporte, e todo o entusiasmo da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do município. Sala de Sessões, 4 de agosto de 2014. Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Todos esses vereadores assinaram esta moção. A moção número 03/2014, de 4 de agosto de 2014, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desta moção permaneçam como se encontram. A moção está aprovada unanimemente. Moção número 04 de 2014, de 4 de agosto de 2014. Apresentamos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, moção de congratulações à equipe de malha da Divisão de Esportes do município, sendo formada pelos atletas Antônio Carlos Lima, Claudinei Dias Batista, José Carlos de Aro, José Lucas de Arruda, Mário Santos Lopes e Osvaldo Milano, pela medalha de 3º lugar obtida nos Jogos Regionais de Sorocaba em 2014. Justificativa:
A equipe de malha local sempre tem representado com muita dignidade o nosso município em diversas competições regionais e sempre conquistando bons resultados. Desta feita, a equipe inclusive poderia ter conquistado um resultado até melhor, não fosse ela desfalcada por um de seus principais atletas que, face ao falecimento de um familiar nas finais da competição, teve que deixar a delegação e que representou uma perda muito significativa naquele momento. Porém, diante do belo resultado obtido e do engrandecimento do nome do nosso município nesta competição regional, todos os nobres vereadores desta Casa de Leis lhes prestam as mais sinceras homenagens. Sala de Sessões, 4 de agosto de 2014. Segue assinado por Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Moção número 004/2014, de 4 de agosto de 2014, está em discussão. Para discutir com a palavra o nobre vereador, professor Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Transversal, quem nos está acompanhando online. Bom, eu como professor de Educação Física não poderia deixar de comentar essas duas moções. Primeiro, parabenizar a aluna Juliana de Lima, Léria, e ao pessoal da equipe de malha de divisão, o Antônio Carlos Lima, Claudinei Dias Batista, José Carlos de Aro, José Lucas de Arruda, Mário Santos Lopes, Oswaldo Milano. Bom, eu acho que hoje, até quando a Valesca mandou para nós aqui essa moção, eu acho que hoje Sal de Pirapora está dando um pontapé inicial diferente no esporte. E eu gostaria muito que todos nós aqui, e o prefeito executivo, começasse a pensar com um pouco mais de carinho em questões de políticas públicas voltadas na área do esporte. Isso incentivar, eu acredito muito na base da criançada, e também o pessoal, desculpa, os mais velhinhos um pouquinho, que tem muita experiência para dar, que é o pessoal da malha, que eu estive nos jogos regionais em Itapetininga um ano, e eu conversando com o senhor, ele falou que a malha não é só pessoas velhas que jogam, crianças também podem jogar malha. Então eu acho que é um momento muito bom da gente se pensar, de passar essas culturas, que malha é uma cultura. Então eu acredito que tem que passar esse incentivo do esporte, para quem já teve oportunidade de assistir uns jogos regionais, se vê a competição é muito acirrada. Então eu acho que hoje com essas moções, tanto a ginástica rítmica, que também é muito difícil, a Valesca está aqui para falar, nós tivemos aula de ginástica rítmica na faculdade, é muito difícil, e é um esporte muito bacana, não esse como outros, como futebol, basquete, vôlei, natação e assim por diante. Então eu acredito que Sal de Pirapora hoje, isso que ela está fazendo, é uma semente pequenininha, a gente sabe do esforço da Valesca lá no esporte, que tem que tirar leite de pedra. O Tom também vem lutando muito, mas graças ao bom Deus está saindo as coisas, está saindo legal. É lógico, nós sempre queremos mais e mais, mas o pouco que está tendo está sendo bacana. Então acredito que essas duas moções veio para dar um apetite diferente nas coisas. Acredito eu que nós vamos, se Deus quiser futuramente, ter políticas públicas voltadas na área do esporte um pouco melhor, e acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar colhendo outros frutos aí. Então, mais uma vez, parabéns a todos, e que se Deus quiser nós vamos aí futuramente estar implantando um esporte de base, pode ser hoje, pode ser amanhã ou daqui no futuro, mas vamos começar a lutar para ver se a gente consegue deixar isso daqui cada vez melhor. Boa noite. Obrigado, professor Alex. A moção número 004/2014 continua em discussão.
está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desta moção permaneçam como se encontram. A moção está aprovada. Moção número 05 de 2014, de 4 de agosto de 2014. Apresentamos à mesa, nos termos regimentais e ouvido o plenário, moção de congratulações à atleta Lara Eduarda de Almeida Andrade, pela conquista do primeiro lugar na categoria Mãos Livres e prêmio de atleta destaque no torneio GR Brasil no município de São Bernardo do Campo. Justificativa. A atleta ora homenageada é filha do casal Marta de Almeida Andrade e Adilson Henrique de Andrade. Tem 12 anos e estuda na Escola Municipal Professor José Marcelo, nesta cidade. Também, esta atleta faz parte do projeto de ginástica rítmica da Divisão de Esportes e pela primeira vez participou da competição nesta modalidade. Cremos que estes bons frutos têm sido resultado de uma proposta séria numa área tão fundamental e imprescindível que é o esporte. Caminhando junto com a educação, a cultura, o meio ambiente, o esporte é, sim, uma alternativa, diríamos, decisiva na vida de nossos jovens atletas. É, portanto, muito louvável que esta jovem tenha brilhado e alcançado êxito numa competição importante, num dos mais prósperos municípios deste imenso estado. A Lara, com certeza, é orgulho de seus pais e familiares, mas, fundamentalmente, encheu de orgulho a toda a nossa gente. Afinal, é o nome de Salto de Pirapora que se destacou no torneio GR Brasil no município de São Bernardo do Campo. Em nome deste poder legislativo, parabéns e que Deus continue te abençoando e propiciando novas conquistas e desafios. Sala de Sessões, 4 de agosto de 2014, segue assinado pelos vereadores Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Moção número 005/2014, de 4 de agosto de 2014, está em discussão. Peço ao nobre vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer um comentário rápido. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que acompanham a nossa sessão, primeira, sessão ordinária do segundo semestre aqui no plenário legislativo, aqueles que nos acompanham pela rádio transversal e também online. Até por uma questão de praticidade, é lógico, eu deixei para, no final, ou seja, na votação da última moção, fazer um comentário geral com relação a essas homenagens. Foi uma iniciativa do Legislativo, foi uma iniciativa muito feliz, como bem já colocou o professor Alex, um reconhecimento do Legislativo Municipal pela participação dessas crianças, desses senhores, que de forma tão brilhante representaram o nosso município nos Jogos Regionais de Sorocaba, no caso da equipe de malha e também da Juliana, e no caso da Lara, nos Jogos de São Bernardo do Campo. Eu quero também lembrar, enfatizar que a Lara, inclusive, ela é sobrinha do nobre vereador Miguel Marcelo.
Então, para nós, realmente, é um prazer muito grande homenagear vocês e que esta homenagem, por simples que seja, ela seja, de fato, um estímulo, um incentivo para que outras crianças, outros adolescentes e também, por que não dizer, outros adultos possam, em outras ocasiões também, representar com essa mesma garra que vocês fizeram o nosso município. E eu gostaria também de enfatizar, aproveitando o gancho do assunto, e parabenizar a nossa secretária, a nossa Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, na pessoa da secretária Valesca, que se faz aqui presente. Acho que ela tem realmente mostrado um dinamismo muito grande, né? Também eu quero lembrar a atuação muito importante, sobretudo na questão da cultura, da Michele, e ainda a semana passada tivemos participando do 7º encontro da rede social Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, aquela reunião, né, uma reunião bastante ampla aqui do município, que ela é coordenada pela juíza de Salto de Pirapora, da Vara Distrital de Salto de Pirapora, e nós que estivemos lá, pudemos realmente acompanhar a belíssima explanação feita pela Valesca, onde ela mostrou todas as atividades envolvidas, tanto a nível de esporte como cultura, inclusive a juíza, e acho que cada um de nós, até mesmo eu, fiquei surpreso por ver e por saber de quantas coisas, quantas oficinas, quantas atividades, né, se desenvolvem no município que às vezes a gente nem tem conhecimento. Isso é bom, isso mostra que apesar de os recursos às vezes serem limitados, e eles são limitados, não só no aspecto de pessoal, que a Secretaria trabalha realmente com muito pouca gente, nós sabemos também que as dependências às vezes são um pouco limitadas, mas a gente vê um esforço, uma dedicação, um grupo de pessoas que realmente estão aí para fazer a diferença. Isso é extraordinário. E se nós, que isso até sirva de consolo, porque nós estamos acompanhando também em Sorocaba o desenvolvimento do esporte, e nós vemos, por exemplo, que hoje a equipe de futsal de Sorocaba, que é uma equipe que está representando Sorocaba a nível de Brasil, e que, lamentavelmente, no momento não está tendo uma sede em Sorocaba, onde possam mandar os jogos em Sorocaba, e que está ocupando um ginásio de esportes né, lá em Paulínia. Então, eu acredito que, com certeza, ao longo do tempo, nós vamos, com certeza, sim, melhorar as condições para que haja cada vez mais estímulo ao esporte, à cultura, porque, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para realmente encaminhar, sobretudo, as nossas crianças. Então, eu quero parabenizar a todas e a todos aqueles que, ao Tom, a toda a equipe que trabalha no setor de esporte, no setor de cultura, e vocês podem ter certeza que a gente realmente está com vocês, está acompanhando o trabalho de vocês, e estamos, sim, muito felizes por ver essa dedicação e esse entusiasmo. Finalizando, quero mais uma vez aqui dar os parabéns à Juliana, essa menina que de forma brilhante representou o nosso município, também a Lara e a todos os membros da equipe de malha de Salto Pirapora, que, pelo que consta, é uma equipe bem maior, bem mais ampla, mas que, para a apresentação nos jogos regionais, estiveram com 6 pessoas, 6 atletas representando. Parabéns a todos vocês, Deus abençoe e uma boa noite. A moção número 005/2014 continua em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desta moção, permaneçam como se encontram. A moção está aprovada. A palavra está livre no momento do expediente. Com a palavra, vereador José Luiz Vieira. Boa noite, senhor presidente, a todos que compõem a mesa, companheiros vereadores, vereadora, a todos que fazem presença aqui nesta noite, muito obrigado a todos que nos acompanham através da nossa Rádio Transversal FM online. Venho aqui também fazer jus às palavras do nosso companheiro
Alex, Francisco, em nome de todos os legislativos. Também gostaria de parabenizá-los a todos que com a brilhante conquista aí, dando assim, levando o nome de Salto do Pirapora no celeiro esportivo. Que Deus abençoe a todos e continue com essa força, Deus dando essa força, sempre nos representando. Também parabenizando a divisão de esporte, cultura e lazer da nossa cidade pelo excelente trabalho. Também, em nome dos nossos companheiros vereadores, gostaríamos, todos nós, de saudar também aos demais componentes da equipe de malha que não disputaram os jogos regionais, mas que também se sintam homenageados nessa noite. Vocês que brilhantemente vêm aí desenvolvendo um ótimo trabalho, levando o nome também de Salto do Pirapora em toda a nossa região. O nosso companheiro que se faz presente aqui, não esteve nos Jogos Regionais, mas se sinta, viu, Ezequiel, também nessa conquista. Ismael e os demais companheiros que fazem parte do nosso Clube de Malha de Salto do Pirapora, que não estão presentes hoje aqui. Então eu levo também esse abraço em nome de todos nós, a vocês malheiros de Salto do Pirapora, que nos representam muito bem. Parabéns, se sintam homenageados também, meus companheiros que fazem a presença aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, nobre vereador José Luiz. A palavra continua livre no momento do expediente. Com a palavra, a nobre vereadora professora Kelly Luciana Ortiz. Boa noite, senhor presidente, os diretores da mesa, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Transversal, todos aqueles que nos acompanham online também. Registrar os meus parabéns a todos que estão recebendo a moção de congratulações hoje, pelo brilhantismo que tiveram. Parabéns. Continuem assim, levando positivamente o nome de nosso município para as outras cidades. Senhor presidente, eu peço licença, nesse momento da palavra livre, para que eu possa fazer alguns breves comentários. E o primeiro deles é com relação à continuidade dos furtos que vem acontecendo com o cabeamento da rede telefônica no nosso município. E aproveitar desse momento para dizer ao senhor, à senhora que nos ouve, que nós estamos dando continuidade às nossas reuniões com os representantes da Vivo. E nesta semana passada nós estivemos novamente reunidos no sentido de somatizarmos esforços para que essa situação, problema desses furtos, acabem em nosso município. Então, quero registrar o meu agradecimento a todos os coordenadores da Vivo que novamente estiveram aqui junto conosco e em pedido especial pela indústria de imóveis Selmar D. Estivemos reunidos lá e agradecemos esses representantes pela presença. E dentro em pouco, pelo que foi conversado, nós vamos conseguir sanar essa problemática. Infelizmente, Salto de Pirapora, em relação à nossa região administrativa, ela ostenta o nada bom índice de 80% dos furtos no cabeamento da rede de telefonia. Mas estamos trabalhando com sinergia, junto com os representantes da Vivo, para sanar toda essa problemática. O segundo assunto que eu gostaria de levar ao conhecimento de todos que nos ouvem é como hoje o que está acontecendo de pessoas levarem de forma tão boa o nome de Salto de Pirapora, que foram esses esportistas que conquistaram o sucesso. Eu gostaria muito de mostrar para vocês que eu recebi este livro, relatório de atividades de 2013, que foi enviado pelo presidente da Federação de Pecuária, o doutor Fábio de Sales Meireles. Ele é presidente, na realidade, do Sistema FAESP-Senar, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E eu fiquei muito feliz porque nós, de Salto de Pirapora, estamos presentes nesse livro, nesse relatório das atividades de 2013.
Ele esteve aqui sendo homenageado pelo empenho que vem desenvolvendo junto com o Sindicato Rural de Sorocaba, na nossa região administrativa, e trazendo muitos cursos para o produtor rural, para o trabalhador rural. E para poder contar para vocês o porquê de minha tamanha alegria com relação a tudo isso, é que os participantes, o trabalhador rural, ele vem aumentando sua participação gradualmente a cada ano aqui em Salto de Pirapora. Em 2002, e eu pedi essa relação, eu tenho em mãos, para comprovar uma ação positiva acontecendo no nosso município. E eu gosto de provar com tabelas na mão, quantificando essa participação. Em 2002, nós tivemos apenas 3 cursos aqui em Salto, com 52 participantes. E isso vinha ocorrendo a cada ano, 50, 60 participantes. Nós fechamos 2013 com 208 trabalhadores rurais participando desses cursos. Muitos cursos, dentre eles aproveitamento de alimentos, processamento artesanal de carne de ovinos, hidroponia, eletricista, uva, manejo e tratos culturais, processamento artesanal de mandioca, processamento artesanal de carne suína, orquídea, olericultura orgânica e apicultura. Isso é um caso de sucesso. O trabalhador rural está tendo oportunidade de ter gratuitamente os cursos com a qualidade Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, eu só tenho a agradecer, em primeiro momento, o presidente do Sindicato Rural de Sorocaba, o senhor Luiz Marcelo, extensão em Salto de Pirapora, que está conseguindo uma grande conquista. Logo nós teremos um prédio do sindicato aqui em Salto de Pirapora novamente, e deixar externado o meu muito obrigado ao Dr. Fábio de Sales Meirelles. Mas a minha gratidão maior é a você, trabalhador rural, que por acaso hoje esteja me ouvindo, porque é graças ao fruto do seu trabalho, de acordar de madrugada, esteja frio, esteja sol, todos os dias, é o seu trabalho que faz com que a gente tenha o alimento na nossa mesa todo dia para a gente comer. Porque se não for o trabalhador rural, o alimento não vai ser disponibilizado no supermercado para a gente ter para comprar, né? Então, minha gratidão ao agropecuarista que trabalha aqui em Salto de Pirapora. E uma coisa só para fechar, que é muito importante, foram geradas 99 DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, aqui do município de Salto de Pirapora. Então, esse é um outro caso de sucesso. O PRONAF vem ajudando muito o trabalhador rural a conseguir uma linha de crédito com juros bem mais baixos para que ele possa continuar trabalhando e desenvolvendo o seu município. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com leis que favoreçam a tão sofrida vida do trabalhador rural, do pessoal do campo. E eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma lei que ajuda essas pessoas que já sofrem tanto para conseguir manter, principalmente da agricultura familiar. E deixar você que me ouve um convite que o Sindicato Rural enviou. Vai ter um seminário muito importante, um seminário regional para o pessoal que trabalha com mel, pessoal da apicultura. E esse seminário vai acontecer no Teatro do SESI, em Sorocaba. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto, no Sindicato Rural de Sorocaba. Quem não puder ir pessoalmente, é só telefonar lá no sindicato e fazer a inscrição. Muito importante essa programação, porque, inclusive, ela vai tratar do tema compras governamentais. E a gente tem a aprovação da lei número 11.947 de 2009, que é aquela lei que as escolas da rede pública, da educação básica, puderam passar a usar os produtos da agricultura familiar nas refeições oferecidas para os alunos. É no mínimo de 30% do valor enviado aos estados, municípios, Distrito Federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, você, agricultor, que ainda não sabe disso, procure saber. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos trabalhar com as leis que te ajudam. Estou aqui à disposição e externando mais uma vez a minha gratidão pelo trabalho de todos vocês da área rural. Muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. A palavra continua livre no momento do expediente.
Peço ao nobre vereador Zarilho com presidência para que eu possa fazer um comentário. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que estão aqui no plenário, aqueles que nos acompanham pela rádio ou online. Estamos, como vendo hoje, retornando à situação normal da casa das reuniões semanais, chamadas ordinárias, e nós sabemos, ou a maioria também já sabe, que essas sessões, graças a Deus, já a partir de algum tempo, ela é transmitida online, via internet, além da costumeira transmissão pela rádio transversal. Sei também da importância dessa rádio, onde muitos, com certeza, agora estão nos ouvindo. Portanto, quero mais uma vez agradecer a atenção de todos. Comentar que hoje participei de uma reunião muito importante relativa à região metropolitana de Sorocaba. Foi no auditório da FATEC, essa reunião foi de manhã, onde essa região metropolitana, composta por 26 municípios, ela está subdividida em 3 sub-regiões, e a de Salto Pirapora, Sorocaba, Araçoiaba, Pilar, está na sub-região 3. A lei complementar que criou a região metropolitana e que foi sancionada pelo governador, quando lá estivemos, dia 8 de maio, lá no Centro Tecnológico de Sorocaba, ela foi sancionada pelo governador e ela traz algumas inovações em relação aos outros modelos já implementados, ou seja, exatamente essa questão das sub-regiões, porque hoje, por exemplo, esteve lá um dos responsáveis pela região metropolitana da Baixada Santista. Na Baixada Santista é composta por 9 municípios e uma população estimada de 1.600.000 e alguma coisa mil habitantes. A de Sorocaba, na totalidade dos 26 municípios, é por volta de 1.760.000 habitantes. Portanto, como eu já falei, Salto Pirapora, São Miguel, Tapiraí, Votorantim, até por uma questão de proximidade, por uma questão, inclusive, de limítrofe, de ser municípios limítrofes, elas fazem parte dessa subdivisão 3. Itu, Salto, São Roque ficou na 2, porque são municípios do chamado grupo das chamadas estâncias turísticas, Em Sorocaba, hoje, na reunião lá, estiveram presentes os prefeitos de Sorocaba, Votorantim, prefeito de Salto Pirapora, Pilar do Sul, de Araçoiaba e também de Tapiraí. As demais prefeituras se fizeram representar. Vieram compartilhar conosco as experiências o senhor Marcelo Siqueira Coelho, lá da Baixada Santista, que veio justamente falar sobre os futuros conselho consultivo. Esse conselho vai ter uma missão muito importante, mas ele vai ter que também, na medida em que os pleitos forem surgindo, ele tem que passar isto para a sociedade civil, ou seja, tem que ter também o consentimento da sociedade civil. No início da reunião, após fala das autoridades, a senhora Ana Lúcia Rodrigues, ela é assessora da vice-presidência da Implaza, ela falou sobre os aspectos legais e institucionais da organização região metropolitana. Com certeza é um projeto importante, é um projeto que realmente vai dar uma força maior à nossa região, porque muitas ações demandam ou há necessidade de que se tenha um contingente maior de população, portanto, com certeza, unidos, certamente haverá condições de se discutir com muito mais propriedade questões voltadas para o meio ambiente, para a questão da mobilidade, para a questão da saúde como um todo, enfim, são realmente projetos importantes, mas que certamente vai demorar um pouco, porque isso tudo demanda a criação de um formato para que, de fato, ela funcione na plenitude. Como eu citei aqui, o da Baixada Santista, ela já funciona há 18 anos. O da Grande São Paulo funciona há mais tempo em caráter não oficial. Em caráter oficial, ela foi
o que foi formalizado em primeiro lugar foi a de Santos. A da Grande São Paulo veio depois. Bom, um outro assunto que eu queria comentar também, e que eu com muito orgulho participei, no dia 15 de julho, foi da reunião festiva do Rotary Clube de Salto Pirapora. No convidado que fui, né, pelo presidente Eli de Góes Vieira, para a posse do novo presidente, que é o Cássio. Cássio, esposo da Cristina, o engenheiro Cássio, que reside no bairro do Itinga. O evento se deu nas dependências da sede da Terceira Idade, no Calçadão, e pude me manifestar, saudando aos queridos rotarianos, Renê, José Maria, Osmir, Marcinho Pedroso, Terezinha, esposa do senhor Olinto, Cristina, esposa do presidente Possado, e a Creuza Campos. Evidentemente, também o Cássio e o Eli. E em nome de todos os visitantes, saudei o Nazírio, que também é família de Salto Pirapora, porém há muitos anos reside em Sorocaba e ele pertence ao Rotary Clube Alvorada, de Sorocaba. Enalteci o trabalho social desenvolvido pelo Rotary e a participação de seus membros sempre em atividades e campanhas de solidariedade, bem como no aspecto cívico, participando dos eventos de Salto de Pirapora. O Rotary realmente sempre, desde que criado em Salto de Pirapora, tem prestado relevantes serviços, sobretudo à classe menos favorecida em nosso município. Por último, um rápido comentário que também participei no dia 16/7 de uma audiência pública para discutir a peça orçamentária do governo do Estado de São Paulo. Durante o mês de junho e agosto se realiza diversas audiências públicas nas mais diversas sedes administrativas do Estado de São Paulo. E neste dia 16 de julho, a reunião foi no auditório do Cruzeiro do Sul, da Fundação Baldino do Amaral, em Sorocaba, onde nós tivemos a oportunidade de lá estar, e os responsáveis pelo escritório regional, chamado ERPRAN, esteve lá fazendo toda a explanação, né, do anteprojeto, porque esse projeto ele terá que ser enviado à Assembleia Legislativa até o dia 30 de setembro. Nós pudemos lá ver e sentir a grandeza do nosso Estado nesse país. Hoje o Estado de São Paulo, o seu orçamento, né, o PIB do Estado de São Paulo hoje representa 2 Argentinas. Então isso dá para a gente imaginar o quão importante, né, é o Estado de São Paulo no contexto da federação. Portanto, foi também uma reunião extremamente importante, onde muitos prefeitos lá tiveram, cada um, evidentemente, procurando, né, discutir as questões que são mais relevantes dos seus respectivos municípios e com certeza, e depois, então, isso será enviado, tão logo seja fechadas as audiências públicas, esse projeto será enviado à Assembleia Legislativa até o dia 30 de setembro para ser, até o final do ano, com certeza, aprovado, e esperemos que muitas outras coisas boas realmente possam vir para a nossa região como um todo. Evidentemente que agora a gente já vendo a nossa região, de fato, como uma região metropolitana, uma região que ela tem que se preocupar, sim, com todos os municípios que compõem, né, que estão próximos da gente, com certeza aí todo mundo progride, todo mundo cresce de forma conjunta. Esses eram os 3 comentários que eu queria fazer. Agradeço a todos e uma boa noite. A palavra continua livre no momento do expediente. Ninguém mais para usar a palavra, declaro encerrado. Palavra livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, confirme a presença dos senhores vereadores. Presença confirmado. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 061 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo verificar a possibilidade de viabilizar calçada
no trecho compreendido da Rua Elias dos Santos, a partir da Rua Olegário Guilherme da Rocha, Florianos, principalmente à direita de quem caminha no sentido rodovia SP-264, Recanto São Manuel. Justificativa. Está bastante complicado o trânsito de veículos na referida via pública, inclusive em razão do estacionamento em ambos os sentidos, o que é, claro, dificulta ainda mais a passagem dos pedestres. Creio que com a conclusão do dispositivo de acesso ao Recanto São Manuel, Pilar do Sul e Sorocaba, por conta da duplicação da rodovia SP-264, poderá o Poder Público Municipal definir melhor e com a necessária segurança e sinalização o acesso dos pedestres que utilizam por demais aquela passagem. É sempre bom lembrar também que muitos utilizam aquela passagem para visitas ao Cemitério da Consolação e ainda tem a questão dos fiéis que se encaminharão para o templo edificado à margem da rodovia. Sala de Sessões, 22 de julho de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 061/2014, de minha autoria, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 062 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que tome alguma posição urgente e que determine ao setor competente melhorias na iluminação pública, saneamento básico, tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica no trecho conhecido como Estrada Velha. Justificativa. O presente momento, o bairro Morro Branco necessita de mais postes de iluminação, pois o trecho conhecido como Estrada Velha possui uma iluminação muito precária. E também melhorias na iluminação aos moradores que residem de frente para a rodovia João Leme dos Santos. Outro problema que já faz muito tempo que acontece é o esgoto que corre a céu aberto e muitos moradores ainda usam o sistema de fossa. E quanto à pavimentação asfáltica no trecho conhecido como Estrada Velha, onde o fluxo de carros aumentou muito e também com a abertura de novos loteamentos, tais melhorias é de suma importância para que se possa ter bairros organizados e uma cidade organizada. Segue anexo o abaixo assinado dos moradores do bairro Morro Branco para solicitar tais providências urgentes citados nos itens abaixo. 2. Iluminação pública. 3. Saneamento básico, tratamento de esgoto. 4. Pavimentação asfáltica. A população é a principal penalizada pela precariedade dos serviços, compreendendo uma má qualidade de vida do bairro. Pelas razões expostas, solicito providências do Poder Executivo para averiguar e atender às necessidades dos moradores. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2014, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 062/2014, de autoria do nobre vereador, professor Alex Ferreira de Souza, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado.
Requerimento número 063 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que tome alguma posição urgente e que determine ao setor competente a análise da possibilidade e a conclusão de toda a pavimentação asfáltica e da iluminação das ruas do bairro Jardim Ilha das Flores, reiterando o requerimento número 032 de 2013 de minha autoria. Justificativa. O presente momento, o bairro Jardim Ilha das Flores encontra-se abandonado, sem o término de sua pavimentação asfáltica, e algumas ruas ainda encontram-se sem iluminação. Os imóveis aqui constituídos estão todos inscritos na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Todos os moradores pagam o seu IPTU e nada é feito. Hoje o bairro Jardim Ilha das Flores contam com muitos moradores que ali instituíram suas residências e muitos outros que estão realizando as construções e que futuramente irão residir neste bairro. Precisamos urgentemente da infraestrutura para que não ocorram problemas em dias com muita chuva. Fica difícil para todos os moradores, formando muita lama, com fortes enxurradas danificando várias ruas. Em dias muito secos, é a poeira que toma conta de tudo. Muitos moradores já vieram reclamar, mas até o presente momento nada foi feito. Estamos encaminhando anexo um abaixo-assinado dos moradores deste referido bairro, para que a Prefeitura tome alguma providência. Descrição das ruas existentes no bairro Jardim Ilha das Flores. Rua Carlos Reinaldo Mendes, antiga Rua 1. Rua Malvina Antunes de Oliveira, antiga Rua 2. Rua Luiz Antunes de Souza, antiga Rua 3. Rua Altino Vieira Leite, antiga Rua 4. Rua Sade Santos Borges, antiga Rua 5. Rua Moacir Moreira, antiga Rua 6. Pelas razões expostas, solicito providências do Poder Executivo para averiguar e atender às necessidades dos moradores. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2014, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 063, 2014, de autoria do nobre vereador Alex Ferreira de Souza, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação deste requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Agradecendo a presença de todos os homenageados, da Elce, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipal, da secretária Valesca, doutor Eli, que acaba de chegar, ex-vereador e presidente dessa Câmara, membro do Rotary, é um prazer sempre tê-lo aqui. Declaro encerrada a 22ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Deus abençoe a todos e uma boa noite.